E hoje eu vou entrevistar o Dr. Derrame. Olha cada apelido que botam nos médicos. Por quê? Porque o Dr. Adriano Vendremiati, ele tem uma grande projeção nacional como médico intensivista. E o médico intensivista é o que atua exatamente nas UTIs. E ele é um deles, só que no caso dele ele trabalha no Mário Gatti, um hospital muito importante de Campinas. Mas tem lá um conhecimento nacional. Todo mundo conheceu esse cara como Dr. Derrame, apelidaram assim, né? Pela especialidade dele, né? De atender urgências, como por exemplo, derrame. Aí, se fosse assim, os médicos, hein? Dependendo um oftalmologista ia ser Dr. Zóio. Um proctologista, hein? Um urologista seria o quê? Doutor. Valtinho é maldoso. Maldoso. Doutor Dedo. Você é maldoso, Valtinho. Que mais, né? Ele ficou o apelido dele ficou Doutor Derrame, de tanto que ele já atendeu isso e fala sobre isso nas suas lives e tudo mais. E ele se tornou conhecido no Brasil inteiro, o Dr. Adriano Vendremiati. Só que vamos falar com ele de algo muito sério. Porque os casos de Covid estão aumentando. Não sabemos muito ainda se essa variante é tão amena assim, tão branda como dizem, mas tem gente morrendo. É verdade que a grande parte está resistindo bem. Mas ela está de volta. E com isso também nós temos que ativar outra vez matérias desse tipo e temos a função de prestar serviço a vocês através do conhecimento, que vem pelas mãos de quem entende. E é por isso que nós vamos conversar com ele agora, doutor Adriano Vendremiati. Muito bom dia. Bom dia, meu querido. O setor de Covid foi reativado aí também? Isso, ontem. Doutor, isso é para valer mesmo ou podemos imaginar que isso só vai dar um sustinho e sumir? Não tem como saber, meu querido. Não tem como saber porque, assim, qualquer outro paralelo que a gente possa fazer com outros países que já estão passando por essa onda, como a Europa e tudo mais, tem características muito diferentes das nossas. Para começar, os países da Europa, né, que é onde essa onda chegou aí há um mês atrás, eles estavam já mais vacinados do que nós nesse momento e com vacinas atualizadas. Essa vacina que nós tomamos até agora, e de acordo com esse tempo aí dessa nova variante BQ1, já dá para saber se essa vacina terá eficácia ou ela já está ultrapassada, doutor? Então, basicamente é como se você tivesse duas barreiras ou duas funções. A primeira barreira ou função é realmente te dar uma imunidade tão forte, que caso você encontre com o vírus, você não consiga pegar ele, você não fique doente, ou que realmente, assim, sabe, seja uma coisa muito, muito leve. Essa barreira, essa capacidade da vacina, realmente já se perdeu conforme foi surgindo as novas variantes. A partir da Delta já não tinha essa validade e a partir do Omicron com certeza não. Então, mesmo pessoa que esteja com 4, 5 vacinas, doses, com essa vacina, já que não é exatamente o mesmo vírus, já tem uma diferença muito grande do vírus está dentro da vacina para o vírus que está circulando, essa capacidade da vacina de evitar você de pegar a Covid já não tem mais, já se perdeu. A segunda função ou barreira da vacina é de realmente, caso você pegue, ela seja uma doença mais leve. Né? Teu corpo sabe como lutar com esse vírus, então ele já começa a fazer proteção desde o dia, ao ponto de que cai absurdamente o risco de morte, de complicações. Né? 10 vezes menos chance de morte ou de internação de uma pessoa não vacinada. Essa capacidade da vacina, essa segunda função da vacina, não se perdeu tanto assim. E essa função é que as doses extras conseguem reativar com qualidade. Resumo, quem tem uma terceira ou uma quarta dose aí num período de 6 meses ou no máximo um ano, ainda mantém essa característica, ainda mantém essa capacidade. O senhor falava então sobre a questão da vacina e a eficácia da vacina que nós já tomamos ou não, no caso desta variante, se vocês percebem se a vacina bloqueia. O que acontece é que o que a gente conseguiu manter com essas vacinas antigas é só a capacidade de evitar morte e internação, né? E isso para quem tomou aí pelo menos uma dose, né, nos últimos 6 meses, no máximo um ano. Passando disso, já tem que tomar mais uma dose de reforço com certeza,
e já passou da hora das vacinas atualizadas estarem aqui. Porque o que tem disponibilizado é a vacina que, então, nesse caso, só ajuda a amenizar o impacto, mas não bloqueia, né? Nós sabemos perfeitamente bem que essa vacina tem duas funções. Ou ela impede ou ela ameniza o impacto na pessoa. São duas coisas. Ele estaria fazendo só esse segundo papel, o primeiro não. Mas já tem vacina que bloqueia a BQ1, por exemplo? Não exatamente a BQ1, mas vamos dizer assim, a mãe dela, que era aquela BA5, que foi a subvariante da Omicron, que estava circulando aqui no período de julho e tudo mais. Essas vacinas bivalentes, que eles falam que está na Europa, elas já são atualizadas para Omicron, BA4 e BA5. Quer dizer, existe a vacina para deixar você ser triste, meu querido, não é só a BQ1 que está no Brasil, não. Em São Paulo já foram identificadas outras 2 subvariantes e no Amazonas mais uma. Então o Brasil nesse momento deve ter 4 ou 5 subvariantes circulando. É verdade. O senhor lembrou bem, inclusive, dessa do Amazonas. Quando eu vi, fiquei preocupado porque me lembrei da Delta. Lembra o estrago que fez no Amazonas, né? Sim. Mas por um lado isso é bom. Você ter várias subvariantes concorrendo uma com a outra, quer dizer que nenhuma é pior. Nenhuma é cão chupando manga. Se você for pensar como foi na época da Omicron, a Omicron ela comeu todo o resto com farinha. Então, se alguma dessas fosse muito pior, muito mais transmissível, ou tivesse alguma vantagem muito grande, as outras não teriam tido chance. Essa concorrência indica que elas não são nenhuma pior que a outra, só são diferentes. Aí no Hospital Mário Gatti, o senhor percebe na UTI a gravidade quando ela se manifesta nas pessoas mais vulneráveis? Aí já aumentou o número desses pacientes? Não, aumentou o número de pacientes internados, mas gravidade mesmo, são muito poucos casos. E a maioria deles não vacinados ou com vacinas aí bem vencidas. Mais de um ano que tomou a última dose. Em relação ao tempo em que chegou a Covid aqui no Brasil, pelo menos temos essa tranquilidade de saber que os hospitais devem estar estruturados para essa demanda, se necessário for, né? Ainda mais de UTI, né? Vamos dizer assim, depende. Porque muita estrutura foi levantada de maneira provisória e muita dessa estrutura também já foi desmontada nos últimos meses, né? Aqui em Campinas, né, no Mário Gatti, a gente passou pelo menos uns 5 meses, quase 6, sem nenhum paciente de Covid internado. Então as estruturas foram desmontadas e agora estão tendo que ser montadas todas novamente. Desculpa o que eu vou dizer aqui, mas é preciso dizer, sabe, de fazer uma meia-culpa, de entender que o povo brasileiro vai muito ao sabor das temporadas, né? Teve a temporada de eleição, ninguém mais se preocupou com isso, agora a Copa do Mundo, uma coisa acalma a outra, e essa sucessão de acontecimentos parece que vem, e de propósito o brasileiro vai se escondendo nelas, vai apagando as coisas passadas e vai remontando aí novas expectativas. Agora é esperar que o Brasil seja campeão e todo mundo fica de olho nisso. Mas vamos pegar aqui, de novo nós fomos improvidentes, doutor, na questão dessa atualização da vacina? Não, da atualização com certeza. Os outros países lá da Europa, sabendo que viria uma nova onda, fizeram questão de começar a revacinar e revacinar com essas vacinas novas. O Brasil não fez nenhum movimento em relação a isso. Desde o começo, a gente nunca teve uma campanha de verdade de vacinação, entendeu? Tanto que está sendo um dos pedidos, uma das súplicas de um grupo de médicos que foi procurar, né, agora a equipe de transição do governo, encabeçados pela doutora Ludmila Rajar, de São Paulo, infectologista, além do doutor Alexandre Naime, né, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, pedindo desesperadamente que comece uma campanha maciça para conscientizar a população da vacinação, mostrar que depois de 2 anos de vacinação, aqui no Brasil mais de 400 milhões de doses, todas aquelas fake news não tem nenhum cabimento, e também começar urgentemente a vacinação em crianças, que são ainda o grupo que mais está sofrendo nessa nova onda, porque é o grupo que é menos vacinado. Às vezes eu fico pensando se os governos que criam as distrações da opinião pública, ou se a opinião pública adora ser distraída, né? Eu não sei quem nasceu primeiro nessa relação aí, mas o fato é que a gente ficou todo mundo voltado para eleições, agora a Copa do Mundo. Já tem gente aqui querendo saber se
da gente se o Natal vai ter restrições e, portanto, não vai poder encontrar a família. Já tem gente preocupada com isso. Eu até respondi aqui, vai depender da gente, né? Não é. Mas, de qualquer modo, eu repasso ao senhor a pergunta aqui feita por ouvintes. O senhor acredita que se pode chegar a um ponto de o Natal ter restrições de reunir pessoas, por exemplo? Não, de novo, por questões econômicas, entendeu? Na verdade, desde o começo da pandemia, né, o projeto do governo, a linha do governo foi: quem pega e deixa a economia rodando. Não acho que ele vai fazer diferente nesse Natal. Né? Comércio precisando de vendas, as pessoas precisando recuperar talvez o tempo perdido dos últimos 2 anos, né? Mesmo que aumente o número de casos, mesmo que aumente o número de mortes, o máximo que vai ter são notas técnicas, como teve agora, essa semana, uma nota técnica do Ministério da Saúde orientando o retorno de máscara em ambientes fechados, em ambientes pouco ventilados, em transportes públicos, e eu duvido que vá passar disso. Só recomendou, né? Sim. Ainda mais que agora o governo tá na banguela, né? Ele desengatou a marcha, está esperando a descida terminar, né? Não acredito que vai ter grandes mudanças em relação a isso. A pergunta deveria ser outra. Será que deveria ter? Será que a gente vai ter caso suficiente para que o ideal seria ter restrição novamente? Acho difícil. Acho que daqui até o final do ano, a tendência da onda é perder um pouco de força. Mas que vai ter sim um aumento de casos até lá, que vai ter sim um aumento de internações até lá, com certeza. Então a dica para todo mundo que quer curtir o Réveillon com tranquilidade é: se tá com a vacina vencida, corre pro posto. E usa máscara, álcool gel, sei lá. Né? Sempre. A questão, acho que novamente é de usar de maneira inteligente, né? Qualquer proteção você usa quando o risco é maior. Então você tem que identificar no seu dia quais são os seus calcanhares de Aquiles, se é a hora que você pega o ônibus para trabalhar, se é no seu trabalho porque você fica num caixa olhando para as pessoas a 10 centímetros de distância, né? Se é quando você vai para o hospital, você identificar quais são os seus pontos mais fracos e ali intensificar o uso de máscara. Doutor, vi uma colega sua aí de São Paulo fazendo um comentário, disse assim, perguntada se ela acha que o vírus depois vai amenizar cada vez mais e permanecer entre nós, ela chegou a dizer que não, que esse vírus vai se perder com o tempo mesmo e vai desaparecer. Será? Não. Não tem como ele desaparecer. Todo vírus, quando ele é introduzido na humanidade, ele não vai mais embora. Né? O único vírus que a gente conseguiu erradicar da história da humanidade assim, foi a varíola, e por características bem diferentes do SARS-CoV-2. A varíola é um vírus de DNA, um vírus que muta muito pouco, um vírus que modifica muito pouco. Então, a vacinação com certeza consegue te dar uma imunidade que você nunca mais vai perder, coisa que é impossível no SARS-CoV-2. Você tem que pensar na Covid como uma gripe. Desde que a gripe entrou na humanidade, ela ficou com a gente, e daí todo ano entra variante, sai variante. Tem variante lá atrás, que foi a gripe espanhola, de 1919, que veio do porco, que é a gripe suína, que ficou dormente, ficou escondidinha no porco por 100 anos, e em 2009 veio dar um novo surto, uma nova onda, matar gente tudo de novo, a gente teve que vacinar contra ela de novo. A Covid vai ser igual. Pode ser que daqui a 50 anos, a Delta, que foi aí a terceira grande variante, perigosíssima, ressurja porque ela ficou escondida em hamster, ou em mink, né, que é aquele bichinho que o pessoal faz casaco de visão, que são 2 bichos que já conseguiram pegar Covid, né, além de nós, né, e daqui a 50 anos tem um novo surto de Delta. Mas embora não, todo ano vai ter um novo SARS-CoV-2, uma nova subvariante, igual gripe. Pois é, doutor, o vírus até aqui mostrou que ele pega carona no transporte humano para se proliferar. Então vejam que, por exemplo, no nosso continente, aqui mesmo no Brasil, ele veio desta vez por avião. A gripe espanhola, o vírus veio pelo navio, que era o transporte intercontinental que existia. Agora, principalmente de avião, e ao chegar nos continentes, por exemplo, nós estamos no estado de São Paulo, ao chegar aqui de avião, ele se espalhou pelo interior por outros meios, carro, ônibus, caminhão, usando as pessoas e os seus transportes, né, para avançar interior adentro. O senhor acha, então,
que a essa altura esse vírus já chegou aqui ao interior na sua forma mais intensa, porque o senhor estava dizendo que deve diminuir até o Natal. Então daí a minha pergunta, ele já chegou dentro da sua maior possibilidade de contaminação aqui para o interior ou ele só está chegando agora? Não, é porque assim, o carro do vírus somos nós, né? Sim. Não é dentro do avião que ele vai, ele vai dentro das pessoas que viajam de avião. Isso, nós nos locomovemos. Por isso que eu disse, ele pegou carona no transporte humano. Sim, né? sim. Nós somos o carrinho deles. Então depende muito de. Assim, é lógico que num país, né, gigantesco como o Brasil, você vai ter região que está subindo e região que está descendo. O movimento dele em todas as ondas foi: explode na capital, quando estiver caindo na capital, começa a aparecer mais no interior, né? E nesse momento ele está explodindo na capital. Né? Então, ele ainda não chegou com grande força no interior. Campinas, apesar de ser interior de São Paulo, né, é a metrópole, 1 milhão de habitantes, atrai muito caso. Né? Agora, em Indaiatuba, que fica a 50 quilômetros, que é onde eu moro, já não tem nenhum paciente internado com Covid, por exemplo. Então, eu acho que sempre o movimento para o interior vai ser sempre um pouco mais tarde. Né? Agora, o quão mais tarde, difícil dizer. Depende muito. Nas últimas ondas, sempre era de 2 semanas a 1 mês depois. Inclusive esse negócio de que o vírus pega carona no transporte dos humanos, lembra aqui do Amazonas. Por que de novo o Amazonas? Vamos lembrar que o Amazonas é ponto de desembarque de muita gente. Aqui nós não vivemos lá e não sabemos. Por exemplo, americanos. O transporte de americanos até Manaus é uma coisa gigantesca e a gente não sabe disso. Ou a negócio, ou a turismo, não importa. Vamos lembrar que nós estamos no dobro do tempo que você gastaria daqui nos Estados Unidos. O Amazonas está no meio do caminho para eles, lá é muito perto. E além de ser Zona Franca e tudo mais, traz um grande afluxo de americanos, por exemplo, a negócios ou turismo, preferencialmente para o Amazonas e não São Paulo, que seria o dobro do percurso. São 3 horas de voo lá, 3 horas e meia, para você sair de Manaus e ir para a Flórida, por exemplo, e daqui daria 10 horas. Né? Então você vê que isso se repete outra vez. Através dos aeroportos ela chega e depois avança para o interiorzão. Segundo o doutor Adriano Vendimiati, na verdade o interior só está iniciando um processo de contaminações e São Paulo é que está bem mais avançado. Como via de regra aconteceu das outras vezes, né, doutor Adriano? Aquela coisa, é difícil cravar essas coisas, mas a diferença justamente de uma pandemia para uma endemia, que é o processo que a gente está entrando agora, é a previsibilidade. É você conseguir prever essas coisas olhando para o passado. E em todas as outras ondas o que aconteceu foi isso. São Paulo explodia, daí vamos dizer assim, umas 3 semanas, 1 mês depois, o interior ficava um pouco mais atacado. Então a gente espera que o movimento seja idêntico para lá agora. Manaus, Amazonas, como você falou, ele é um universo à parte e a tendência dele é ter esses movimentos. Vamos ver como é que vai ficar por lá também. Então, nesse momento, quando o Ministério recomenda o uso de máscaras e álcool gel em locais fechados, neste momento e para este momento, o senhor acha que a medida, por enquanto, é esta mesma, melhor? O que consegue evitar você de pegar a doença são as máscaras. A vacina só vai fazer que, se você pegar a doença, ela seja mais leve. Então, se você está tendo, né, contato diário com aglomeração, locais fechados, e principalmente se você está tendo contato em locais de saúde, né, hospital, clínicas, máscara, não tem jeito. Então, mas para o momento ainda, o senhor acha que realmente o Ministério está certo? Não seria o caso de exigir, de tornar obrigatório o uso desses equipamentos e apenas recomendar como ele está sendo feito? Para o momento é o melhor. Não, esse é o ponto, né? O certo seria realmente cobrar as máscaras como foi necessário lá atrás. Mas isso ele nunca vai fazer. Do jeito que está aí, nas circunstâncias que nós estamos vivendo, de troca de governos e tal. Se bem que quem fazia isso por decreto eram os estados, que também está tendo transição, né? Um está saindo, o outro está entrando. Com certeza. De novo se repete o mesmo dilema agora, fazer ou não fazer. Rodrigo Garcia está indo embora, o Tarcísio ainda não pode tomar medidas porque ele não é de fato. É um momento, que hora, hein? Pois é.
doutor... a verdade é que ninguém vai querer fazer aquilo que é impopular, porém necessário. Isso, nessa fase, ninguém vai querer fazer. Nem quem está saindo, nem quem está entrando. Agora, doutor, que dilema aí para quem não está com a vacina em dia? Baseado no que o senhor disse aí, então eu fiquei imaginando o cara que não está com a vacina em dia, porque ele fica pensando assim, bom, se eu for tomar que eu não tomei ainda, o doutor, que o apelido dele é Dr. Derrame, no Brasil inteiro ele é conhecido por esse apelido, né? Quem é que botou esse apelido no senhor? Foi pessoal de internautas e tal? Não, foi o pessoal da faculdade. Da faculdade, é Adriano Vendiliati Cardoso, né? É doutor AVC. Doutor AVC. É assim que eles chamam, né? E assim ele se tornou conhecido, doutor AVC. Mas, doutor, aí o cara que não tá com a vacina em dia, aí o senhor disse, a vacina que tava aí, que tem aí disponível, ela até ajuda a amenizar o impacto se a pessoa pegar, mas não bloqueia. Ele fica naquela, vou tomar uma que não bloqueia também? Acho que eu vou esperar uma que bloqueia depois. Ou então, toma a que bloqueia, que pelo menos eu vou ter um impacto menor no meu organismo. O que fazer agora, doutor? Então, meu querido, não dá para esperar a atualização das vacinas. Porque a gente não sabe quando elas vão acontecer aqui no Brasil, né? E a onda está agora. Não adianta você tomar uma vacina atualizada quando os casos estiverem baixos. Agora é a hora que você precisa de uma proteção, qualquer proteção. Então, agora que está aumentando os casos, é justamente agora que você quer estar com a sua defesa no máximo. Então, tá com a vacina vencida, vai tomar ela, vai se proteger, porque se você esperar rodar o governo para trocar a vacina, entendeu? Daí talvez para você não faça nem diferença. Daí talvez você tomar essa vacina em julho do ano que vem. Porque se comprar vacina agora, até ela chegar a distribuir num país continental desse, vai longe. Vai longe. Realmente, longe. A verdade é que lá pelo meio do ano, o mundo já estava comprando a vacina atualizada e a gente estava discutindo se devia aplicar em criança ou não. Coisa que também lá fora eles já tinham resolvido há muito tempo já, né? Não, você tem uma ideia, estamos jogando vacina de criança fora porque os pais estão com medo de vacinar. Entendeu? Se você não tem o governo para poder, né, bater o martelo e dar segurança para os pais, né, os pais ficam perdidos. Nem Pink Floyd explica, doutor. Não mesmo. Não mesmo. Doutor, muitíssimo obrigado. O senhor é sempre gentil, ele sempre arruma um jeitinho lá. E de todas as vezes na pandemia, umas várias delas, em que a gente precisou dele, ele prontamente nos atendeu, teve uma paciência enorme. Por essa paciência, agradeço muito. O seu canal aí no YouTube, qual é, doutor Adriano? Em todas as redes sociais, inclusive agora na rede social que virou febre no momento, né, que é a KOO, todas elas é @Dr. Derrame. Dr. Derrame, viu? Você vai encontrar lá, porque seu apelido assim de conhecido. Dr.Derrame. Ok. Doutor, muito obrigado ao senhor e um bom dia, viu? Obrigado, meu querido.